Fala galera, muito bom dia para você que está chegando aqui no Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão e hoje, dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil do mês. Meu amigo, quem é de papel que se rasgue, não durou muito bem bom não. Quem tem que trabalhar hoje já vai sair, claro. Eu vou fazer companhia a você nesse primeiro dia útil do ano, né? Então vamos trazer todas as informações sobre o caso Pacheco. Temos informações também sobre o Pierre, análise de jornalista da temporada do Fortaleza. Então, tá repleto de informações. Eu não preciso nem lembrar você que você tem que se inscrever aqui no Expresso Tricolor. A gente traz conteúdo diário sobre o Fortaleza, todas as informações em tempo real para você acompanhar com a gente. Então, sem mais tantos pedidos, né? Deixa teu like, se inscreve no Expresso Tricolor, compartilha esse vídeo para todo mundo ficar informado junto com você, né? Deixa o teu hype também, que é muito importante. E vamos para esse vídeo que tá cheio de coisa para a gente conversar. O caso do Bruno Pacheco, ele ganhou mais um capítulo. E aí eu vou trazer para você esta página nova, né? De informação que é muito importante a gente conversar. Para quem não sabe, nesse período, o Pacheco, que é lateral do Fortaleza, lateral esquerdo, ele entrou na justiça solicitando uma rescisão unilateral, visto que o Fortaleza não está pagando salários, está aí com 2 salários atrasados, questão de luva, questão de FGTS e outros dados também. O Fortaleza precisa pagar o atleta, totalizando aí 1.200.000, mais ou menos. O atleta solicitou 5 milhões, que é justamente o valor total do contrato que ainda custa, né? Que ainda tem para que o Pacheco cumpra, tá? Então a gente vai ter que ficar atento também, porque além desse capítulo inicial, o juiz plantonista não apreciou o pedido de tutela de urgência e determinou a redistribuição do processo para a 15ª Vara do Trabalho. Com isso, a análise do pedido liminar ficará para após o término do recesso judiciário, ou seja, o recesso ele só volta no dia no dia 6 de janeiro de 2026, terminando o processo começando a correr de fato 7/1 de 2026. Porém, os processos estão pausados até o dia 20 de janeiro. Então, esse imbróglio todo ele só vai começar a correr dia 20 de janeiro, porque tem o prazo da justiça funcionar e isso é fato já conhecido. Então, além dessa informação que eu trago agora para você, antes de acionar a justiça, o Pacheco ele tentou uma rescisão amigável, mas o Fortaleza já negociava a venda e não fez a rescisão naquele momento. Quem traz a notícia é o pessoal do Esportes o Povo, Matheus Moura, traz a seguinte notícia, tá? O lateral esquerdo Bruno Pacheco moveu na véspera do Ano Novo uma ação trabalhista com Fortaleza, cobrando uma série de atrasos de pagamentos. O Esportes o Povo apurou que antes de abrir o processo, o jogador fez reunião com o Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol, e pediu a rescisão contratual de forma amigável. Ainda segundo o Esportes o Povo, Bruno Pacheco, que tem vínculo com o time tricolor até o final da temporada, teve inicialmente o pedido de rescisão negado pelo Fortaleza, já que o clube tinha uma negociação em curso para vendê-lo. A reportagem também apurou com fontes ligadas ao tricolor do PC que o lateral tinha ciência dessa possibilidade de transferência e aí ele optou por entrar com o processo. Vamos trazendo todas as informações e tem mais uma, porque o advogado do Pacheco, que também é advogou contra outros jogadores na época do Ceará, o Barleta, o Zé Roberto, o Felipe Rino, ele falou a seguinte aspas, tá? Antes de entrar com a ação, ele tentou de todas as formas resolver de forma amigável com o clube, para que pudesse rescindir o contrato amigavelmente em comum acordo. Mas o clube não aceitou, não concordou com a rescisão, exigiu o pagamento de multas em benefício do clube. Porém, havia todo este atraso. Então, esgotadas todas as tentativas de rescisão amigável, ele não teve alternativa senão recorrer à justiça. E o Bruno Pacheco não está mais treinando no PC e o clube está buscando situações para resolver esse caso aí de forma amigável. Contou aí o advogado. E o Fortaleza, quando foi procurado pelo jornal O Povo, preferiu não se comunicar sobre o caso
permaneceu em silêncio. A gente sabe que justiça é tudo muito sensível, qualquer questão pode realmente dar problema, o clube tenta se esquivar de maiores situações e provavelmente aí deve ser oficializado aí nos próximos dias de fato a saída do Bruno Pacheco do Fortaleza depois desse caso aí de justiça e tudo mais, muito difícil que haja clima ainda para ele ficar. Quero tua opinião, tá? O que é que você achou desse caso Pacheco? Quero tua opinião aqui no chat, que é muito importante. Vamos aqui de outra notícia, tá? Ainda sobre esse monte aí de Bruno Pacheco, quem deu a opinião dele no Twitter foi o Afonso Ribeiro, uma opinião bem forte até. Vou até dar um zoom aqui para que você acompanhe comigo a opinião aqui do Afonso Ribeiro. O planejamento inicial do Fortaleza para a Série B indicava desconexão da realidade financeira pós-queda. A permanência de um lateral esquerdo de idade avançada com alto custo, né? O Bruno Pacheco tinha 180 mil de salário, mais 100 mil aí de direito de imagem, né? Mais 50 mil, mais 100 mil de luva, 50 mil de luvas, né? Então só isso aí já dá um salário realmente bem alto para um lateral de idade avançada. Eu entendo que lateral é uma posição escassa no mercado brasileiro, mas realmente é um salário alto. Pode ser que as ações na justiça façam o clube cair na real, disse o Afonso Ribeiro, crítica extremamente bem pontuada aí do Afonso Ribeiro, né? Então, todas as informações de Pacheco dadas, vamos agora para ofertas negadas, vamos dizer assim, né? Vamos agora mudar a página, vamos mudar de assunto, porque o assunto agora é Mancuso. Mancuso tinha propostas do Racing para jogar pelo clube argentino na próxima temporada, porém, o Fortaleza pediu ao Racing uma taxa de $200 mil pelo empréstimo para emprestar o Eros Mancuso e recebeu uma opção, e estabeleceu, na verdade, uma opção de compra de 3 milhões por 80% da transferência. Porém, o Racing disse que, por enquanto, nenhum outro lateral chegará, porque, no caso, o Rúbio, que é jogador lá, ocupará o lugar do Moura, que está podendo sair, né, da equipe do Racing. Então, o Racing deu uma negativa aí para o Fortaleza, não vai pagar o valor pedido. Como a gente falou aí de Mancuso, né, queria entrar aqui na página policial, né, do dia, né. Para quem não sabe, para quem ficou informado, para quem estava em Nárnia, teve aí uma briga, né, no evento particular que estava tendo aí com o Mancuso, o Herrera e outros atletas do Fortaleza, no caso o Pochettino, e estes atletas se envolveram numa briga com uma pessoa que estava em uma das outras residências. A história toda fala que esse rapaz, pela ótica dos jogadores do Fortaleza que se pronunciaram, vamos até ver logo esse pronunciamento do Mancuso, foi o único a falar sobre o assunto, e ele lançou a seguinte nota: na virada de ano, enquanto estive em casa com famílias e amigos, fui surpreendido com xingamentos por um homem nitidamente fora de si, conscientemente e fisicamente. Foi clara a sua intenção de criar uma confusão durante toda a noite. Os xingamentos eram sobre minha honra e meu trabalho, além de tentativas de diminuir as pessoas que estavam comigo. Mesmo ignorado, ele insistiu com outro rapaz, veio até a minha casa, ingressou e arrombou uma das portas e ameaçou todo mundo. Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas com um dos convidados e tivemos que chamar a polícia para conter todo o problema. Estou bem, assim como familiares e amigos, e durante o dia estarei fazendo boletim de ocorrência. Obrigado pelas mensagens de preocupação e não devo mais falar sobre o caso. Um abraço a todos, disse aí o Eros Mancuso, da confusão que houve lá no Alphaville, no Eusébio. As pessoas também que estavam envolvidas, né, também falaram que houveram essa troca aí de, vamos dizer, socos, né, foram para vias de fato, e muito triste pela exposição que isso gera do clube, né, o clube que já vem passando por tantas notícias negativas, quase que em sequência, um atrás do outro, um atrás da outra, né, e aí você ainda dá espaço para brigas pessoais dos jogadores. É uma situação realmente daquelas, né? É uma situação bem complicada para a gente tratar, claro que é de cunho pessoal, não tem muito como emitir a opinião aqui, mas é uma situação bem complicada, né? O Herrera aí, que também é jogador do Fortaleza, que estava também envolvido na briga generalizada, né? Então é uma situação daquelas, né? Não tem muito o que falar. Ficar triste pela exposição do clube, ficar triste pela exposição dos jogadores, também do rapaz que
estava na briga, né? É difícil numa briga ter alguém certo, mas temos que trazer aqui a informação, sessão barra pesada aqui no Expresso Tricolor. O Fortaleza anunciou oficialmente a rescisão de contrato com a CassinoBet e anunciou da seguinte forma: Fortaleza Esporte Clube informa que a CassinoBet optou por encerrar de forma antecipada o contrato de patrocínio master vigente com o clube. A decisão foi tomada por iniciativa da própria marca dentro de um processo de reavaliação e comunicada previamente ao Fortaleza. Fortaleza agradece a CassinoBet pela parceria ao longo do período em que esteve estampada no manto tricolor, desejando êxito em seus próximos projetos e movimentos de mercado. O clube reforça que segue trabalhando ativamente na prospecção de novas oportunidades comerciais, sempre alinhando os seus valores institucionais. O Fortaleza, que deve aí nos próximos dias anunciar uma nova bet aí para estampar esse espaço aí de patrocínio master do clube. Lembrando que a CassinoBet era o maior patrocínio da história do Fortaleza. Não é mais, né? Deixou de ser, foi 27 milhões, poderia chegar até 30 se algumas metas fossem batidas, metas essas que não foram. Tinha já no contrato que eles pagariam ou metade ou sairiam, optaram por sair e não são mais patrocinadoras do Fortaleza. Tá rolando um zoom aí na internet, pessoal, que o Fortaleza teria sondado o Fabrício Daniel, né, o jogador da Ferroviária, que deve estar indo aí para o São Bernardo, tá? Vai disputar também a Série B, jogar o campeonato junto do Fortaleza. Então, só avisando para vocês que isso não deve acontecer, a vinda do Fabrício Daniel. É um jogador até que, em tese aqui, de acordo com a Naraca Leonina, aqui, na raça leonina, né? Eu sempre leio Naraca Leonina, mas se você quiser seguir, você vai ter que escrever Naraca Leonina. Mas na raça leonina, trouxe aqui a informação, porém é um jogador que está bem certo aí de ir para o São Bernardo, não deve vir para o Fortaleza. Quem não deve jogar no Fortaleza ano que vem também é o Pierre, tá? Pierre vai ser adquirido pelo clube. Fortaleza vai fazer um investimento aí de 4 milhões para ter o atleta, mas esse atleta deve ser negociado pelo Fortaleza. Informações falam que um time da Europa, provavelmente do segundo escalão europeu, deve fazer proposta oficial ao Fortaleza pelo volante, tá? Então, o Fortaleza está efetuando essa compra para repassar para um outro clube e ficar com dinheiro, né? 70% do dinheiro, que é a porcentagem que o Fortaleza teria direito ao Pierre, quando ele finalizar a negociação com a Tombense. Quem está olhando muito de perto é o novo clube do Marcelo Paes, que parece que não esqueceu seu ex-clube, né? O Corinthians está de olho e monitora de perto a situação do Pierre. Caso dê problema aí na negociação, ele deve entrar no caminho aí para tentar surpreender a equipe do Fortaleza e fazer uma proposta e assim levar este jogador para lá, né, com ele. Então, fica aí a informação que o Corinthians monitora de perto a situação do Pierre. É um jogador que o Marcelo Paes indicou para a comissão técnica do Corinthians. A comissão técnica já conhecia, teve interesse em trazer o atleta, esbarrou nessa informação, e aí o Corinthians espera uma negativa para lançar uma proposta ao Fortaleza, que não deve conseguir segurar o atleta, o volante. Já está trazendo o Ronald aí, que deve ser anunciado a qualquer momento. Inclusive hoje, pode ser que já saia o anúncio do volante Ronald, que vem do Grêmio, com obrigação de compra, caso algumas metas sejam batidas, entre elas o retorno do Leão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conversou sobre todos os detalhes, né? Você acompanhou com a gente todos os detalhes aí desse movimentado início de ano. Já estamos chegando no segundo dia do ano. Assim que surgir qualquer informação, você pode contar aqui com o Expresso, tá? Você sabe que na live de 6h15 a gente vai debater tudo que acontecer durante o dia. Então fica atento aqui com a gente, já se inscreve, ativa as notificações para você saber quando a live vai começar. Se tiver alguma informação relevante ao longo do dia, o PM vai estar a postos aí junto com a equipe para abrir uma live, conversar. Então fiquem muito atentos na programação durante o dia. Fortaleza continua os trabalhos, viu? Continua os trabalhos. Dia 11, tá bem pertinho já. Daqui a 9 dias, Fortaleza e Ferroviário no Presidente Vargas. Está de volta o Campeonato Cearense. Está de volta o futebol aqui no Expresso Tricolor. Então, vamos aguardando que chegue o mais rápido possível para tirar essa energia ruim de tanta notícia ruim. 15 minutinhos, excelente tempo para você acompanhar com a gente. Muito obrigado pela sua parceria, por ter chegado até aqui e tchau, tchau.